Boa noite com Jesus, amados irmãos. Nesta rica oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Nós vamos fazer uma oração antes de iniciar. Amado Deus, Pai Celestial, nós juntos aqui nesse instante, nesta noite, viemos aqui para te adorar, viemos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz, mais uma vez, a Tua doce voz, falando aos nossos corações. Aceita o nosso louvor enquanto cantamos, aceita as nossas ofertas, Deus. Nós temos um sentimento em nossos corações de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda nesta noite. Desejamos mais de Ti. Abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos unção para Te adorar. Dá-nos ouvidos ungidos. Dá-nos uma palavra ungida, Senhor. No precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Aleluia. Cantar do nosso Irag número 296, transformação, hino de número 296, que mudança em mim, fez o meu bom Jesus. Estou contigo aqui, mas não sei se confere. 296. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, guardado meu coração.
meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar também o hino de número 373, Rocha Eterna. Número 373, Rocha Eterna. Rocha eterna foi na cruz que morreste, tu Jesus, vem de ti com sangue que me limpa todo mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem penar pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando eu ao meu lar subir e teu rosto em glória vi, rocha eterna que pra ser eu terei em ti viver. Aleluia. Antes de nós orarmos, vamos cantar um corinho. Cantar um corinho nos lugares, pelos pedidos. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Davi cantou, eu também posso cantar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi cantou, eu também posso cantar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Davi cantou, eu também posso cantar. O Senhor é meu pastor e nada me falta.
a Deus. Ele é o nosso, Ele é a nossa alegria, nossa força está escondida nele. Graças a Deus, nós vamos orar nesse instante pelo pedido de oração, os irmãos que se levantarão no desejo do seu coração e também do livro. Oremos, Senhor, profeta de Deus para a era, disse uma vez tão precisamente que nós falamos demais, nós cantamos bastante, nós fazemos tudo, Senhor, demais, mas orarmos, Ele disse, nunca é demais orar, nunca é demais fazer uma oração, na dificuldade, fazer uma oração, mas também na alegria, quando estivermos regozijando, estivermos alegres, felizes, pedirmos a Deus, Senhor, conserva esta alegria, orar a Ele, todo momento, todo instante, e nesse instante que é apropriado nesta hora, Senhor, que na igreja, no tabernáculo, nós levantamos a nossa mão, ó Deus, pedindo a Tua graça sobre cada um de nós, pedindo as Tuas bênçãos sobre este culto. Nós já temos sido abençoados aqui, Senhor, ó Pai, após o labor do dia, a correria do dia, Senhor, nós nos acalmamos aqui para ouvir a Tua voz. Sei conosco, Pai, mais uma vez, ó Deus. Abençoa-nos, Pai. Abençoa os nomes escritos no livro de oração, cada nome que foi escrito, cada mão que tem sido levantada. Abençoe os pastores que pregam esta mensagem do Senhor. Abençoe a voz de Deus, o irmão José Brana, a família Brana, Senhor. Abençoe cada ministro, ó Pai, que tem dado a sua vida, ó Deus, para pregar a Tua palavra. Sei com cada um, Senhor. Nós formamos uma união nesta hora, uma união invisível da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos fortalecemos em oração. Quantas reuniões sendo feitas nesta hora, Senhor? Oh, Pai, ouve o clamor do Teu povo, dos Teus filhos. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. E dá-nos uma bênção a mais nesta noite, oh Pai, para sairmos daqui regozijando, para sairmos daqui como aqueles discípulos do caminho de Emaús. Eles disseram, não ardia em nossos corações quando Ele nos falava pelo caminho? Senhor, permita isso nesta noite, nós pedimos. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos reunidos no tabernáculo da fé, juntos nesta noite para este maravilhoso culto. O tabernáculo da fé está localizado na rua Professor Mário Celso de Almeida, número 79, bairro Esplanada Santa Teresinha, próximo ao Sesc, pertinho do Sesc. Bairro Esplanada Santa Teresinha, rua Professor Mário Celso de Almeida. Os cultos do tabernáculo são realizados nas quintas e sábados, começando às 19 horas. Você, porventura,
virá, esse é o nosso convidado especial para estar juntos conosco, adorando ao Senhor Jesus Cristo, recebendo as bênçãos de Deus em seu favor. Nós vamos cantar somente para Ele, vamos ouvir melhor esta noite a palavra de Deus vindo aos nossos corações. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmão Jesus. Graças a Deus nos permite estarmos juntos mais uma vez. Eu creio que foi Hudson Taylor, um missionário chamado de Deus para a China, Hudson Taylor. Ele disse que o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, recebe as provisões de Deus. Amém? Vou repetir, muito bonito, né? Bonito não só filosófico, mas é uma realidade mesmo. Uma realidade muito maravilhosa. O trabalho feito da maneira de Deus, ele receberá a provisão de Deus. Orem então, né? Orem para Deus prover um tocador, prover um cantor, né? E nós temos feito da maneira dele, em simplicidade, nunca ser orgulhoso, eu peço a Deus, sempre, nunca ser tão orgulhoso que possa trazer uma mensagem à parte do que o irmão Dantas. Nunca. Estamos ouvindo sempre que o pastor da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo chama-se William Marramon. Os pregadores são os carteiros que entregam a correspondência da mensagem que Deus ao William Marramon. Nós somos seus carteiros. E eu estou feliz por ser um carteiro desses. Desejo passar essas cartas da mesma maneira que ele pregou, da mesma maneira que ele falou e com a mesma unção que ele trouxe, dedicando a Deus, não ouvindo fábulas, não ouvindo dogmas, nem credos, nem pensamentos humanos de quem quer que seja, e nem meus próprios pensamentos, mas ouvir a voz de Deus que está na mensagem. Deus nos ajude a nos conservar assim. O nosso coração deseja um tocador, o nosso coração deseja um cantor, o nosso coração deseja que a obra de Deus se complete nessa cidade. E nós desejando isso, de coração, Deus olha para nós e concede isso para nós. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia para uma meditação da palavra de Deus. Vamos sair pregado pelo nosso profeta. O título é O Rei Rejeitado.
Um rei rejeitou. O rei rejeitou. Samuel, livro de primeiro livro de Samuel, Samuel, capítulo 8. Samuel, capítulo 8. Versículo 20, a partir do versículo 19, a partir do versículo 19, primeiro livro, profeta Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 19. Está escrito assim: porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um à sua cidade. Vá-se cada um à sua cidade. Deus abençoe a palavra nos nossos corações, unja ela nos nossos corações, poderia sentar. Satanás tentará atrapalhar a sua mente, atrapalhar a sua mente, deixar a sua mente atrapalhada, não sabendo de pensar direito. Vamos nos unir contra ele, no nome do Senhor Jesus. A vitória de cada irmão, ela é uma bênção garantida por Deus, quando estamos unidos. Um só amor, uma só fé, num só batismo, como diz a Bíblia. E Deus chama o seu povo para uma separação. Deus separa aqueles que desejam servir a Ele. Deus santifica aquelas pessoas, individualmente falando, e a palavra santo quer dizer separado, separação. Ele disse na palavra: separem-se do mundo e eu os receberei para mim, disse Deus. Satanás tentará atrapalhar, criar uma agitação na sua mente, criar uma agitação na minha mente, para deixar-nos todos confundidos e atrapalhados. Mas nós unimos contra ele nesse instante com a mensagem do profeta. Amém. Nós nos unimos. Nós cremos numa mensagem que não deixa a nossa mente ficar atrapalhada. Ela faz com que nós pensemos da maneira que Deus pensa. Então nós não temos uma mente atrapalhada. Nós podemos ter uma mente atrapalhada concernente a coisas materiais, às vezes, por não entendermos bem. Eu, por exemplo, não entendo de aviação. Minha mente é totalmente atrapalhada sobre isso. Mas concernente ao crer na mensagem da hora,
concernente ao crer na mensagem do dia, eu tenho a minha mente lúcida. Amém? Graças a Deus por isso. Então não deixemos Satanás atrapalhar a nossa mente. Como que ele faz isso? Você recebeu oração, irmão. Você recebeu oração, irmão. E você viu, não melhorou nada ainda. Está atrapalhando sua mente. Mas você se volta para a palavra de Deus. Se volta. Se lembra do irmão Branham. Se lembra das mensagens que ele pregou. Quando viu os sintomas, ele dizendo: não olhe para os sintomas. Olhe além disso e testifique. Diga que você está curado. E você terá o resultado que você precisa. Ele desatrapalha a nossa mente. Atrapalha. Uma pessoa que tem a mente atrapalhada em relação à cura divina, ela não consegue receber sua cura. E ela atrapalha outros. O profeta mencionando sobre a irmã Edith Wright. A irmã Edith Wright, ela andava numa cadeira de rodas. O profeta chorou muito por ela. Porque o profeta orava e Deus curava outras pessoas na cadeira de rodas. O profeta orava e Deus curava cegos. E ele ficava com o seu coração doendo. Ele queria ver Edith Wright andando, levantando, saindo da cadeira de rodas. E nunca isso aconteceu. E ele dizia: eu vou lá e oro por ela. Ela melhora um pouco, eu vou lá e oro por ela, e ela melhora um pouco, mas ela nunca se levantou, vamos dizer assim, na cabeça. Mas ela foi uma salva em Cristo Jesus. E o profeta, com aquele dom tremendo de Deus, a vontade de Deus era que ela permanecesse assim. E o profeta dizia: Edith está lá, vai lá, visite ela. A visita é uma prova de amor, visite ela. Mas chegando lá, não diga que ela está ruim, não. Diga que ela se parece bem, diga que ela ficará melhor. Essa é a voz de Deus para nós. Não fique com a mente atrapalhada, não, em outras palavras. Antes de entrar aqui na mensagem, eu gostaria de dizer isto. O apóstolo Paulo falando que nós, os que ficarmos vivos, não atrapalharemos os que dormem, não. Não importa. Se alguém não crê que os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados, é problema de quem não crê, mas eles serão ressuscitados. O fato de alguém não crer, de todos não crerem, de muitos não crerem, que os mortos que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro de nós que estivermos vivos, não anula as Sagradas Escrituras, não. É como fechar o sol com a peneira. Eu não creio nisso. Não quer dizer nada. A palavra de Deus, ela é poderosa para se cumprir. Ela é poderosa em si mesma. E tudo é pela fé. Tudo é pela fé. O apóstolo Paulo disse que no abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados. Como será isso? Eu não sei, mas a Bíblia diz que assim será. E nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor.
Graças a Deus. Essa é a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, começando no parágrafo 46, 47, parágrafo. Esse foi um tempo como em todos os tempos, que as pessoas nunca as pessoas quiseram que Deus as dirigisse. Que coisa terrível, né? Ele é o maior, ele sabe, ele conhece o final antes de começar. E por que as pessoas não querem ser dirigidas por ele? Ele que criou esse mundo, ele que criou esta terra, ele que criou os astros, ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, ele sabe quantos dias de vida nós teremos pela frente. Mas as pessoas nunca querem que Deus os dirija. Elas querem liderança do seu próprio modo. E esta história está aqui agora. E quando você for para a sua casa, seria bom você ler todo o capítulo. Foi durante o tempo dos dias de Samuel, o homem de Deus, o profeta. E ele tinha sido um homem justo, e um homem bom, honrado, de reputação, fiel e honesto com o povo, nunca os enganando, e dizendo-lhes nada mais que o puro assim diz o Senhor. Nunca dizendo nada mais que o assim do Senhor. Mas as pessoas haviam chegado ao ponto de querer mudar este programa. Haviam olhado para os filisteus e amalequitas, amorreus, heteus e as outras nações do mundo, e viram que tinham reis que os regia, e os governava, e os guiava, e faziam suas batalhas, e assim por diante. E pareceu ser que Israel quis seguir o padrão desses reis. O povo queria ser governado por reis, igual as outras nações eram. Mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado ou controlado com as pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair, separado e completamente diferente em sua nação, em seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas do mundo têm. O seu apetite pelas coisas e toda sua formação sempre tem sido opostos às coisas que as pessoas do mundo desejam. Mas o povo de Israel veio a Samuel e disse: agora estás envelhecendo, e teus filhos não seguem o mesmo caminho teu, porque eles não eram fiéis como Samuel era. Eram subornadores e tiravam dinheiro, e disseram: Samuel, seus filhos não são como tu, por isso queremos que vás encontrar um rei para nós. Eu unjas e faça de nós um povo como o resto dos povos do mundo. E Samuel procurou dizer-lhes que isto não ia funcionar. O profeta de Deus procurou e disse-lhes que não vai funcionar isso, não funciona. O profeta, ele tem olhos de águia, ele olha lá na frente, ele vê o que Deus mostra a ele. Isso não vai funcionar. Ele disse: se assim fizeres, de repente, se vocês fizerem assim, de repente vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos das suas casas para torná-los soldados, para correrem na frente do seu carro de guerra e levar armaduras e lanças. Não somente isto, mas ele chamará suas filhas
para serem padeiros, para trabalhar para estranhos, e vai tirar as suas filhas de vocês, para alimentarem o exército. Ele disse, além do mais, ele cobrará certos impostos de vocês, das suas colheitas, se vocês colherem, ele vai cobrar uma porcentagem de vocês, e de toda a sua renda. Ele cobrará imposto de tudo isto, para fazer certos débitos para o governo, e assim por diante, que terá que ser pago. Ele disse, acho que vocês estão cometendo um completo engano. Mas quando o povo disse, mas mesmo assim nós queremos ser como o resto dos povos. Tem algo a ver com homem e mulher? Tem algo a ver com homem e mulher que desejam ser como os outros, imitar os outros. E só houve um homem que já viveu na terra que foi o nosso exemplo. Só um que foi o nosso exemplo que viveu na terra. E esse foi aquele que morreu por todos nós no Calvário, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nós devemos imitar. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que era correto, que é correto. E não importa o quanto Samuel tentasse convencer eles, convencer as pessoas, elas iam atrás dele continuadamente, insistindo dia e noite, queremos um rei, queremos um rei, queremos um homem sobre nós, queremos um homem no qual possamos dizer, esse é o nosso guia. E essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus que um homem governe o outro. Nunca foi e nunca será. Deus governa o homem, é Deus que governa o homem. Deus é o nosso governador, Deus é o nosso rei. E é um perigo muito, muito grande hoje, porque o homem parece ter esta mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem. Ele não consegue entender. Tem sua mente atrapalhada a respeito disso, não? E é um perigo muito, muito, muito grande hoje, porque o homem parece ter esta mesma ideia, não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar a Deus. O homem, é Deus que governa o homem. Deus usa o homem para transmitir o seu recado, mas o homem é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que lidera a sua igreja. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis, e ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei e era vistoso de afeição. Era um homem inteligente e extraordinário. Agora esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso, elas não são capazes de lançar-se completamente na mão de Deus. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas, alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo. É tudo que se trata disso. O profeta disse, é bom vir à igreja, é muito bom, você está fazendo uma coisa boa vir à igreja, mas depois que você vier à igreja, ande mais um pouco, siga até Jesus Cristo. Assim que este homem parecia se encaixar exatamente neste lugar,
porque era um homem muito intelectual. E isso é parecido demais com o dia de hoje também. Gostamos de escolher pessoas tais para controlarem nossas igrejas, para controlarem a igreja de Deus. Não é que eu tenha algo a dizer contra isto, mas é apenas para mostrar que não é, nem foi e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. É para Deus governar o seu povo, governar cada indivíduo, Deus. Então verificamos que este filho de Quis, grande homem, e sua estatura, e seu parecia que ele se encaixava com o povo, que seu manto cairia bem nele, e com a coroa sobre a sua cabeça, bem acima de todas as outras pessoas ao andar. Isto seria uma grande vantagem para o reino de Israel. Lembrando que o que o homem chama grande, Deus chama pequeno. Pois os outros reis de outras nações pensariam: veja, aquele grande homem, como poderiam apontar o dedo e dizer: veja aqui que grande rei temos, vejam que grande rei está sobre nós agora, nós temos um grande homem sobre nós. É triste dizer, mas como isso é verdade hoje com a igreja? Como a igreja gosta de dizer, nosso pastor não é de mentalidade estreita, ele é um grande homem, ele se formou em Hartford, ou em alguma outra grande universidade de teologia, ele tem 4 diplomas, e tal tal escola renomada, e ele é dado com as pessoas, ele é simpático com as pessoas. Tudo isso pode estar bem e ter o seu lugar, mas a maneira que Deus tem para a sua igreja é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo e por seu Espírito. Mas gostam de dizer que temos esta grande denominação, nós temos. O povo gosta de dizer isso, a qual nós pertencemos. Começamos lá nos dias dos pioneiros primitivos, quando éramos a minoria, pouquíssima gente, e éramos pequenos, e agora crescemos ao ponto de estarmos entre as maiores denominações que existem. Temos as melhores escolas que existem, temos os ministros mais instruídos, temos as pessoas mais bem vestidas da igreja, e as pessoas mais intelectuais da cidade frequentam a nossa denominação, e fazemos doações para a caridade, e fazemos boas doações, e todas estas coisas assim. E de jeito nenhum, Deus me livre de falar uma palavra contra isso, pois tudo isso é bom, mas mesmo assim, não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Deus enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo para governar no coração do homem, e governar a sua vida. Não era para o homem governar o homem, mas adoramos dizer isto. É uma coisa de destaque quando podemos dizer que pertencemos a uma certa igreja, tal e tal. Você é cristão? Foi assim que eu me deparei com este texto quando eu estava lá no hospital e perguntava para uma pessoa: você é cristão? Ele dizia: eu pertenço a tal igreja. E eu perguntava para o outro: você é um cristão? Ele dizia: eu pertenço a tal igreja. Foi lá que eu tirei esse texto. E a enfermeira me perguntou: qual é a sua denominação? Perguntou para o profeta: qual é a sua denominação? O profeta disse: eu não pertenço a nenhuma. Como? Não, o senhor não tem? Não congrega numa denominação? O senhor não é um denominacional? Qual é a igreja que o senhor vai então? Aí eu disse: eu pertenço à mais antiga denominação que existe. E ela disse: qual é essa denominação? Eu disse: é aquela que foi organizada antes mesmo do mundo ser organizado. E ela disse: qual é essa? Eu creio que eu não conheço bem qual é essa não. Ela disse: eu pertenço a tal. É essa do senhor também? Eu disse: não, moça, essa aí só tem 200 anos de vida, essa organização.
Mas esta que eu estou te falando teve início quando as estrelas da alva juntos cantavam e os filhos de Deus rejubilavam quando viram a vinda de um Salvador para redimir a humanidade. E ela simplesmente ficou me observando. E ela simplesmente parou de espegar as minhas costas assim, e eu estava inclinado um pouco desta maneira, para que a moça pudesse espegar minhas costas. E ela era dos arredores de Croydon, uma cidade pequena perto de Jefferson. Logo ali fomos conversando, e ela disse: Senhor, eu sempre criei que se Deus era Deus, Ele ainda é Deus hoje, justamente como Ele era antigamente. Ela disse: embora a minha igreja abertamente negue isto, mesmo assim, eu creio que isso que o senhor está fazendo é a verdade. Eu disse: você não está tão distante do reino de Deus, em verdade. Você está próximo, crendo assim, você está próximo do reino de Deus. Ela disse: se ele foi curador lá no passado, ele ainda não será curador hoje no presente? Eu disse: com toda certeza ele é, minha irmã. Mas o homem quer governar, e ele quer governar o outro homem, e o homem quer ser o governo do outro homem. Ele não quer que Deus o governe, o homem quer que outro homem o dirija também. Ele não quer que Deus o dirija. Então este filho de Quis, chamado Saul, foi a resposta exata para aquilo que queria. O grande homem do Estado. E ele poderia liderá-los nas suas batalhas e assim por diante. Mas mesmo assim, esse não era o meio de Deus para fazer as coisas de Deus. Deus queria que seu fiel e velho profeta Samuel nos dirigisse. Esta era a vontade de Deus, e falasse ao povo as palavras que ele tinha falado a Samuel. Agora, hoje, a nossa grande era da igreja em que vivemos, eu creio que nisso de todo o coração, que nós seguimos exatamente ao contrário do que Deus ordenou que nós fizéssemos. As últimas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo foram em Marcos 16, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome eles expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Não existe um homem, não existe qualquer filho de Quis, não existe qualquer outro que possa produzir isto fora da liderança do Espírito Santo. Fora da liderança do Espírito Santo não tem cura. Fora da liderança do Espírito Santo não tem libertação. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo libertar, verdadeiramente aquele homem será livre. Quando o Espírito Santo libertar uma mulher, a Bíblia diz, verdadeiramente ela será livre. Fora disto, por mais bom que seja o pensamento, não funciona. Pode haver uma regeneração, alguma coisa desse tipo, mas libertação total, libertação completa, somente através do Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo era o líder nesta nação. O irmão Branco se referindo aos Estados Unidos, costumava ser governada quando prepararam a declaração da independência, e havia uma cadeira a mais que se encontrava ali naquele lugar, uma cadeira vazia ali, que se encontrava ali, para Deus governar, para Deus inspirar os governantes, para Deus inspirar os deputados, para Deus inspirar os governadores. No passado tinha isso. E havia uma cadeira a mais
que se encontrava ali. Não há mais isto, não existe mais isto. Não há um pouquinho de dúvida em minha mente que o Filho de Deus sentava-se naquela cadeira, quando esta nação foi fundada com base no princípio de libertação, de religião e liberdade para todos, e baseada na palavra eterna de Deus. Mas corrompemos isso. Política. Fizemos homens entrar ali com nosso voto, sob compra e venda e promessas de falsidade. Até nossa nação, nossa política, a nossa democracia estão tão poluídas ao ponto de estarem entrelaçadas com o comunismo e todos os outros tipos de ismos. E muitas vezes pedimos oração pela sessão, quando a Liga das Nações se reúne, ou para discutirem assuntos, ou em certa grande ocasião recentemente, nenhuma vez pediram oração. Como vamos chegar a resolver divergências sem oração? Como podemos esperar em todo mundo chegar a fazer qualquer coisa sem a liderança do Espírito Santo? Mas deixe-me dizer isto com amor e respeito pela nossa nação e sua bandeira e pela república que ela representa. Nós rejeitamos o verdadeiro líder, o Espírito Santo. E através da política corrupta, fizemos entrar homens de mente perversa, e se não tiverem cuidado, eles vão cometer um dos erros mais fatais que já cometeram agora mesmo. É porque as pessoas desejam que o homem governe eles. O que precisamos na capital destes Estados Unidos como presidente, o que precisamos no Brasil como presidente, na China, em todos os países que nós precisamos no Congresso, o que precisamos em nossos tribunais de justiça é de homens que consagrem suas vidas a Deus e sejam cheios do Espírito Santo e serão dirigidos pela sua divina direção. Mas em vez disso, escolhemos homens intelectuais, homens que têm forma de piedade e negam a eficácia de Deus, homens que são ateus, e às vezes até pior do que isto, fazemos entrar em nosso campo político na nossa nação. O profeta conta daquele juiz que foi julgar um caso nos Estados Unidos. E aquelas pessoas, elas eram culpadas. E elas tentaram conquistar aquele juiz. Através da simpatia, através do dinheiro. Mas aquele juiz não se vendeu. Não se vendeu. E eles eram perigosos, homens e mulheres perigosos. E o juiz se posicionou, bateu o seu martelo e disse: condenados, todos condenados. É um homem de Deus faz isso. Não importa se o seu pescoço vai lá, mas ele faz isso porque ele é fiel às leis. Ele dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E eles saíram lá fora e vociferaram contra ele e disseram: nós te odiamos, nós odiamos você. Banalizaram ele e fizeram tudo o que quiseram com ele, e ele abaixou a cabeça e ouviu tudo. Ele saiu e disse assim: vocês podem me odiar, mas eu tenho uma família na minha casa que me ama, por ser íntegro, por ser honesto. Eles não se envergonham de mim por ser honesto, de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Ele. Não só isto, mas em nossas igrejas também. Nossas igrejas tornam-se corruptas devido ao fato de que nós, ao escolhermos os nossos pastores para nos guiar, nós vamos aos seminários e escolhemos homens tão grandes, gigantes intelectuais, homens que são de mente brilhante, homens de instrução e são sociais com o povo,
bonzinhos com o povo, e são homens de vulto na vizinhança, na sociedade, porque eu não tenho nada contra isso, diz o profeta. Homens que são bondosos em sua maneira de ser, cuidadosos em sua maneira de viver, e como se conduzem entre outros homens e entre o povo, grandes homens em seus campos, dos quais eu não falo mal. Deus me livre de meu espírito ser algum dia mal assim, para falar mal desses homens. Muitos deles negam a existência da cura divina e do poder de Deus. Eu estava lendo. Negam a existência do poder de Deus. Eu estava lendo um artigo ontem, creio que foi numa série de recortes do jornal sobre Jack Cohen, falecido pregador Jack Cohen, um dos meus convertidos ao Senhor Jesus, que foi um poderoso homem de valor em seu dia, e foi chamado para ser interrogado, lá na Flórida, por pedir para uma criança tirar o aparelho de suas pernas e atravessar a plataforma andando. E ao fazê-lo, a criança atravessou a plataforma normalmente e caiu quando chegou até a sua mãe. Tudo foi um plano do inimigo, foi Satanás, um plano de Satanás para jogar uma sombra em cima daquele pregador. Ele tentou uma vez jogar uma sombra sobre Jesus. E o que ele não fará sobre os servos de Jesus Cristo? Ele tentará fazer isso muito mais ainda. Jesus Cristo não tinha falhas e eles procuraram fazer isso. Nós, pregadores, somos falhos. Haverá bastante ocasião para o inimigo mostrar sombra de um pregador, de um pastor. Mas se você sabe qual é a posição de um crente verdadeiro, vou continuar dentro. E aquele menino ali, o irmão Jacó orou por ele, e tiraram as abraçadeiras dele, e ele começou a andar. Ele atravessou mais da metade da plataforma. Quando chegou no final, as perninhas dele amoleceram e caiu. E o que aconteceu com isso? Todos que não criam em cura divina se armaram. Pastores que não criam em cura divina, inclusive pastores. Quando cada homem, e ela caiu ali, depois de andar normalmente, ela foi curada. Depois ela perdeu sua cura. E caiu quando chegou até a sua mãe. Tudo foi um plano do inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta jovem mulher e seu marido levaram o nosso corajoso irmão à justiça de nossa terra, para o juiz julgar aquele caso. E quando cada igreja deveria ter apoiado o irmão Jack, quando cada homem da igreja que menciona o nome de Jesus Cristo deveria ter ficado ao lado do irmão Jack, corajosamente ficar ao lado dele, todo homem que invoca o nome do Senhor Jesus deveria ter caído de joelho em oração no favor do irmão. Mas em vez disso, na manchete dos jornais, disse que uma das nossas grandes denominações se uniram para combater, para prender, julgar o irmão Jack para ir para a cadeia, como os ateus, para condenar a igreja. Como os ateus para condenar. Eles fizeram isso? Eles fizeram isso? Eles não fizeram isso. E o Senhor Cohen se levantou e disse: Senhor,
eu desafio esta afirmação. E então, para julgar o nosso irmão, para condenar o nosso irmão, e então o irmão Gordon disse, um só homem, um só pregador corajoso, levantou-se, pôs-se de pé e foi lá defender o irmão, defender aquele pastor que pregava a cura divina. E quando o juiz incrédulo disse, o juiz era incrédulo, este homem é uma fraude, ele é um falso, falando do irmão Jacói, porque ele tirou o aparelho daquela criança e o fez atravessar a plataforma e disse que ele estava curado e mentiu e fez uma coisa contrária à ordem do médico. Ele não podia ter tirado porque o médico não permite que isso seja feito. Portanto, ele tem um caso de fraude contra ele. Ele é um falso pregador. E o irmão Coy levantou-se e disse, Senhor, eu desafio esta afirmação. Ele era um homem corajoso, ele disse, Deus curou aquela criança, Senhor. Senhor juiz, Deus curou aquela criança. E todos dizendo que ela era falso. E ele sentiu que aquela criança foi curada, mas que aquela criança tinha perdido a fé. E o juiz disse, perguntarei a qualquer homem nesse tribunal, se esta afirmação poderia ser verdade, de que Deus poderia curar este menino de um lado da plataforma e o deixaria doente do outro lado, deixaria ele cair, perder-se sem cura. Se esta afirmação puder ser provada pela Bíblia, então digo que o senhor Coy tem direito à sua afirmação. Recorreu à Bíblia o juiz, e foi bom, né? E um ministro levantou a sua mão para defender, não para acusar, não para mandar prender aquele homem que estava defendendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a cura divina que existe. Vossa Excelência, um ministro levantou a mão, eu posso fazer uma declaração? E o juiz disse, pode fazer uma declaração. E o ministro se colocou ali de pé e disse, certa noite, num mar agitado, ele começou a afundar. Antes de chegar até Jesus, ele começou a afundar. Aí o juiz disse, o caso está encerrado. O pregador foi o pastor que pregava, que defendia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, foi absolvido pela palavra. A palavra de Deus o libertou. É isso que nós estamos falando nesta noite. Se o Espírito Santo é o único, é o Espírito Santo que pode te dar a libertação. O ser humano com sua mente normal, ele adora a Deus, a Bíblia diz, ele pode não pensar muito bem, não raciocinar muito bem, mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, nem os loucos errarão o caminho. E é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que traz vida, é o Espírito Santo que consola. Nosso Consolador, Espírito Santo de Deus. Nenhuma igreja pode proporcionar nada para ninguém. Nenhuma igreja pode proporcionar cura divina. Nenhuma igreja pode proporcionar, dar a alguém o batismo do Espírito Santo. Não pode, mas é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, nosso líder, nosso guia, no qual nós cremos estar seguindo. E se dermos lugar a este Espírito Santo, se lermos a nossa Bíblia, confiarmos no nosso Senhor Jesus Cristo, deixar de pensar com a mente atrapalhada, mas olhar para a Bíblia como ela é, olhar para a Bíblia como ela ensina, não olhar para a Bíblia e ver batismos em títulos, ver a Trindade, não, a Trindade de Deus é diferente,
A Trindade de Deus é 3 manifestações de um único Deus somente. A Trindade de Deus é o Pai e o Filho. Jesus disse para Filipe: há tanto tempo que estou convosco e não me tendes visto, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mais para frente ele disse para os seus apóstolos: o Pai que mora em mim é quem faz as obras. O Pai, Espírito, Deus que morava num corpo de carne chamado Jesus, é que fazia as obras. O apóstolo Paulo diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E é para este Deus que nós desejamos correr, é abraçar esta palavra, é crer nela com todo o nosso coração e dizer para o mundo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. É sair pelas ruas dizendo, testificando do nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Ele disse em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o Evangelho simples que nós trazemos nesta noite. Que o nosso coração, a nossa oração nesta noite é que o Espírito Santo vivifique a palavra dele no seu coração, para você crer realmente de coração, não somente na mente, mas para você crer com todo o seu coração, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, que Ele curou lá no passado, que Ele fez milagres lá no passado, e Ele pode fazer também nesta era, nesta hora presente em que estamos vivendo. Ele pode te curar, meu irmão, Ele pode te dar o Espírito Santo. Você pode estar indiferente, mas o Espírito Santo conhece os que são seus. Você pode estar correndo dele, mas o Espírito Santo te conhece. O Espírito Santo sabe quem é você. E você é um filho de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não sobe, a noiva não sobe incompleta. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo não sobe incompleto, e você faz parte do corpo. E de alguma maneira, Ele irá trazer você. O profeta disse em sua expressão: o Espírito Santo está no seu encalço, irmão. Não adianta você correr, não. Não adianta você correr, não. Ele está no seu encalço. E o melhor que você pode fazer é se entregar a Ele, é se humilhar e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, eu quero servir o Senhor com todo o meu coração. É o melhor que você pode fazer. Você pode correr dele quanto você quiser, mas um dia Ele te encontrará. Graças a Deus. Ele não perde você. Você é um prisioneiro dele. Como Paulo exclamou: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E de alguma forma ou de outra, você virá para Cristo. Não virá para o tabernáculo da fé, mas você virá para Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta noite, Pai amado, por tudo quanto o Senhor fez por nós, ó Deus. Por mais esta noite, mais este culto tão abençoado que estamos. Pai, ó Deus, ajuda-nos a ter um melhor entendimento da Tua palavra, Senhor. Desembaraça as nossas mentes, ó Deus, para podermos ter os canais da fé todos livres, desobstruídos para o Senhor operar, para o Senhor, ó Deus, manifestar a Tua vontade, para que as nuvens que estão impedindo de nós vermos as nossas bênçãos sejam dissipadas, Pai. Nos abençoa, Senhor, com a bênção
do Espírito Santo em cada coração. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isso e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos. E, se Deus quiser, em breve estaremos juntos mais uma vez. Eu creio que em breve nós estaremos anunciando a nossa Santa Ceia do Senhor também. Se Deus quiser, próximo culto já daria para anunciar a nossa Santa Ceia. Deus acompanhe cada um, em nome de Jesus. Cabana à beira de um rio, a nova se ouviu, uma criança nascia. De um casal tão humilde e pobrezinho, e por certo o filhinho lhes trouxe tanta alegria. Mas a surpresa foi que uma luz tão bela penetrou pela janela e o menino clareou. Se admiraram, porém não compreendiam que aquilo que eles viam era a glória do Senhor. Passou o tempo e o menino foi crescendo. Com apenas 7 anos, o Senhor lhe apareceu, dizendo a ele: nunca fumes e nem bebas, e nem manches o teu corpo, pois serás um servo meu. Desde então essa luz lhe acompanhava, e Deus sempre lhe falava, confirmando seu chamado. Sendo já homem, se entregou inteiramente nas mãos do Onipotente para cumprir o seu mandado. Sua carreira foi fiel e verdadeiro, rejeitou fama e dinheiro e outras coisas mais. Ele cumpriu o ministério de Elias, convertendo os corações de todos os filhos aos pais. Esta mensagem ainda hoje está ecoando, e os eleitos preparando para as bodas do Cordeiro. Por isso eu amo a mensagem de Lhambrana, o menino da cabana que abalou o mundo inteiro. Por isso eu amo a mensagem de Lhambrana, o menino da cabana que abalou o mundo inteiro.